sou o Teacher Rock e nós vamos aprender hoje os Modal Verbs. Bom, agora eu estou mascarado, nós podemos começar a nossa aula. O que importa, galera, é a segurança. Vamos nessa. E aí, galera, top demais! Sejam bem-vindos à aula de inglês do professor Rockefeller, Teacher Rock. E hoje nós vamos falar sobre os Modal Verbs. Teacher, o que são Modal Verbs? Bom, os Modal Verbs são também chamados de verbos anômalos. Eles são chamados assim porque são verbos diferentes da maioria dos verbos da língua inglesa. E de que maneira eles são diferentes? Eles são diferentes por 3 motivos. O primeiro motivo que eles são diferentes é porque eles não têm to no infinitivo. Todos os demais verbos no infinitivo são to be, to go, to play, to work, etc. Os modal verbs, não. Eles não possuem to na sua forma infinitiva. Então, esse é um ponto que mostra que eles são diferentes ou esquisitos ou anômalos em relação aos demais. O segundo motivo que eles são anômalos ou esquisitos, os ex-verbs, o segundo aspecto é que estes verbos não possuem acréscimos no presente simples da terceira pessoa do singular he, she, it. Enquanto os outros verbos nós vamos acrescentar s, por exemplo, he works, she plays, ou acrescentamos o es como he does, she goes. Os modal verbs não sofrem acréscimos na terceira pessoa do singular do presente. Ou seja, eles não mudam. Eles vão ser sempre aquela mesma coisa sem nenhuma mudança, o que para nós é excelente, não é mesmo? Facilita a nossa vida. Yes! E a terceira característica destes verbos que fazem deles verbos esquisitos e anômalos é que estes verbos, eles são sempre auxiliares. Eles estão sempre auxiliando um verbo principal na frase. Então, essas 3 características fazem destes verbos anômalos e eles são também chamados e mais conhecidos como verbos modais ou modal verbs. Quais são esses modal verbs? Vamos vê-los. O primeiro modal verb que nós vamos ver é can. Can possui 2 funções. Ele pode expressar uma permissão informal, ou seja, vou pedir permissão para alguém que eu conheço, que eu tenho intimidade. Por exemplo, Mom, can I use your phone? Mãe, posso usar seu telefone? Ou seja, eu estou pedindo permissão para minha mãe, uma pessoa que eu conheço, tem intimidade, é claro, né? Graças a Deus. Então, a gente usa can neste caso. Então, nós usamos can para pedir permissão informal. O outro uso de can é que ele também expressa habilidade ou competência. Por exemplo, I can play the guitar very well. Traduzindo aí, ao pé da letra, seria eu posso tocar guitarra muito bem. Só que o can aí está mais no sentido de poder, de capacidade, de talento. Então, a tradução melhor para a frase I can play the guitar very well é eu sei tocar a guitarra muito bem. Ou seja, eu posso tocar a guitarra porque eu sei. Então, can pode transmitir também essa ideia de habilidade, além de também ser usado como permissão informal. O próximo modal verb é could. Could, além de ser o passado de can, é usado para pedir permissão formal. Olha só, enquanto can é usado para pedir permissão informal, could é usado para pedir permissão
formal. Vamos ver aqui um exemplo. Mr. Smith, could I use your phone? Senhor Smith, eu poderia usar o seu telefone? Só de usar o pronome de tratamento Mr., eu já estou vendo aí que é uma frase formal. Então, could, além de ser passado de can, também pode ser usado para pedir permissão formal. O outro modal verb que nós vamos ver é may. May também possui duas funções. May pode ser usado para pedir permissão formal, por exemplo, Dr. Jones, may I come in? Dr. Jones, posso entrar? Então, may também pode ser usado para expressar uma possibilidade forte, algo que tem muita probabilidade de acontecer. Por exemplo, it's cloudy. It may rain today. Está nublado, pode chover hoje. Ou seja, it's cloudy, está nublado, há uma grande chance de chuva. Então, possui dois usos, permissão formal e para falar de possibilidade forte. O próximo verbo modal que nós vamos ver é might. Enquanto may é usado para expressar possibilidade forte, might é usado para expressar uma possibilidade fraca ou remota, uma possibilidade mais distante, mais improvável de acontecer, menos provável do que may. Vamos ao exemplo. Cancer might be cured in 20 years. O câncer pode ser curado em 20 anos. Esse pode aí, usando o might, eu estou expressando que é uma possibilidade um pouco remota de acontecer, mas não impossível, ok? Então a diferença aí de may e might é que may é mais provável de acontecer do que might. Mas ambos são usados para expressar possibilidade. O próximo modal verb da nossa lista é must. Must também possui duas funções. Must pode ser usado para expressar dedução, por exemplo, Lucy is absent today. She must be sick. Lucy está ausente hoje, ela deve estar doente. Ou seja, eu estou fazendo uma dedução porque a Lucy não é de faltar de aula, ela não veio hoje, ela deve estar doente. Então, must aí usado como dedução. O outro uso de must é para expressar obrigação. Example, men over 18 must enlist in the army. Traduzindo, homens acima dos 18 anos devem se alistar no exército. O outro modal verb da nossa lista é mustn't. Essa é a pronúncia, mustn't. Mustn't é a forma negativa de must, mas mustn't possui uma função diferente de must. Enquanto must é usado para dedução e obrigação, mustn't é usado para expressar proibição. Por exemplo, students mustn't use cell phones in class. Alunos não devem usar celulares nas aulas. Bom, isso era antes, né, galera? Antes da epidemia. Hoje vocês precisam usar os celulares na aula. As coisas mudam, não é verdade? Próximo modal verb da nossa lista é shall. Shall, ele expressa um ideal futuro, algo a ser alcançado no futuro. Shall é muito usado em discursos, em palanques, né? Quando o político sobe no palanque e diz, havemos de vencer, we shall win, havemos de triunfar, we shall triumph, hei de vencer, I shall win. Então, shall, ele tem essa ideia de um ideal futuro, algo a se alcançar no futuro. Próximo modal verb da lista é should. Should é o passado de shall, mas possui uma função totalmente diferente.
Should é usado para dar sugestão, conselho ou recomendação. Então, por exemplo, you shouldn't drink and drive. Você não deveria beber e dirigir. I think you should see a doctor. Eu acho que você deveria ver um médico. Então, should é usado sempre nesse sentido de sugestão, de conselho, de recomendação. E no final da nossa lista dos verbos esquisitos, os modal verbs, nós temos o esquisito entre os esquisitos. Nós temos aqui um modal verb que possui to depois da sua forma, o verbo ought to. Enquanto os outros modal verbs não possuem to nem antes e nem depois, este aqui possui to depois da sua forma ought. Então, o verbo ought to é um esquisito no meio dos esquisitos. E ele expressa a ideia de necessidade. Então, por exemplo, she ought to see a doctor about her headaches. Traduzindo, seria algo como ela necessita ver um médico sobre as suas dores de cabeça. Bom, então esses são os modal verbs e as suas principais funções. Agora vamos falar de como fazer a forma negativa dos modal verbs. É muito simples. Para fazer a forma negativa de um modal verb, basta acrescentar not. Nós já vimos aí o exemplo de mustn't, onde nós temos must not, né? Junto, mustn't. E os demais, para fazer a forma negativa, é só acrescentar not. Então vai ser may not, shall not, should not, etc, etc. Para a forma interrogativa é mais fácil ainda. Gente, inglês é muito fácil. É só você colocar o modal verb na frente do sujeito. Então, onde eu tenho I may travel, na pergunta fica may I travel? Na frase she can play soccer, na pergunta can she play soccer? Então, para fazer uma pergunta, é só você colocar o modal verb na frente do sujeito e está pronta a pergunta. Então, esses são os modal verbs e as suas funções. Agora você vai praticar os exercícios que eu deixei para você, para que nós possamos aí fixar esse conhecimento. E se você já tem esse conhecimento, que bom, você vai poder reforçá-lo e exercitá-lo, ok? Então, bons estudos e fiquem com Deus. Você está de cabeça quente porque acha que não sabe nada de inglês? Fica dizendo que a cabeça esquenta de tanto pensar em inglês? Quando você tenta interpretar um texto, parece que tem uns bichinhos voando na sua cabeça. Quando você tenta ler um texto em inglês, parece que tem uma tempestade no seu cérebro. Galera, vocês são brilhantes. Então é isso, galera. Até a próxima.